Olá, bom dia! Já estou no ar com mais um Agro Pantanal para você. E hoje é um dia muito especial, afinal de contas é domingo de Páscoa. E você está se preparando para passar esse dia em família, com muitos alimentos na mesa, assim eu desejo muita abundância e também chocolate. Afinal de contas não tem como celebrar esse domingão sem presentear, né, saborear um bom chocolate. Mas o que vale mesmo, gente, é a espiritualidade, é a nossa fé sendo exercida não apenas hoje, mas todos os dias. Então desejo a você um excelente domingo de Páscoa e fique aqui comigo, porque agora a gente vai aos destaques do programa de hoje. Cuiabá sediou a fundação do coletivo Mineragro. Com ele veio o Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Indústria Mineral e também do agronegócio. Em 3 anos de gestão já foram investidos na agricultura familiar em todas as regiões de Mato Grosso, mais de 168 milhões de reais. Entre os beneficiados está a Bacia Leiteira. Desenvolver serviços ambientais e ser recompensado financeiramente por isso, essa possibilidade já existe desde o começo do ano passado e vai passar por um estudo de viabilidade. E no Papo com Café teremos no estúdio Francisco Manzi, diretor técnico da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. E vamos à nossa primeira reportagem, que atualmente o litro do etanol em Mato Grosso está na casa dos R$ 5,00. E o estado saiu da lista das regiões onde o biocombustível é mais competitivo que a gasolina. O sindicato, que representa 11 empresas produtoras de etanol a partir de cana-de-açúcar e milho, diz que o valor cobrado dos consumidores na bomba é resultado das leis de mercado, da oferta e da procura. Na safra 2021-2022, com 6 milhões e 800 mil toneladas de milho, foram produzidos em Mato Grosso 3 bilhões de litros de etanol e 117 mil toneladas de óleo vegetal. Com 15 milhões e 400 mil toneladas de cana-de-açúcar, foram produzidos no estado 1 bilhão de litros de etanol e 451 toneladas de açúcar e 1,5 tonelada de DDG, usado na produção de ração animal. A diversificação de derivados de bioenergia é uma das consequências da crescente produção de milho e cana-de-açúcar em Mato Grosso. Nós temos a expectativa de que Mato Grosso, que hoje é o 3º maior produtor de etanol do Brasil, se torne o 2º maior produtor. Saímos de uma produção de 1 bilhão de litros para uma produção superior a 4 bilhão de litros. A gente tem uma expectativa de que nos próximos 3 anos essa produção chegue a 6 bilhões de litros. No ano passado, o setor produtivo do etanol em Mato Grosso gerou 168 mil empregos. Foram 10 mil postos de trabalho diretos, 92 mil indiretos e 65 mil induzidos no mercado regional. Também em 2021, este setor econômico aumentou em 77,5% o pagamento de impostos. Só do tributo ICMS, o segmento recolheu para o governo de Mato Grosso 833 milhões e 200 mil reais, valor acima dos 700 milhões de reais que o Estado investe anualmente em educação pública. O setor produtivo do etanol ainda contribui com o meio ambiente ao produzir um combustível menos poluente. O setor pode ajudar muito através da produção de energia limpa, através do combustível renovável, não só pela produção, mas pelas questões dos canaviais também que sequestram carbono. Então é muito importante a gente pensar não só nas questões econômicas, mas também ambientais quando você está utilizando um combustível renovável. Além de poluir menos, o etanol é mais em conta do que outros combustíveis, desde que o preço dele não passe de 70%, por exemplo, do litro da gasolina. Mas nas últimas semanas, o biocombustível tem aumentado no Brasil inteiro, inclusive no Distrito Federal e em 20 estados, como Mato Grosso. Só está competitivo em São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
Nas últimas semanas, o litro do etanol em Mato Grosso chegou a ser vendido ao consumidor final acima de R$ 5,20. Agora, atualmente, está abaixo de R$ 5,00. O preço é realmente, às vezes a gente tem a questão econômica, de oferta e demanda, e que por muitas vezes o mercado oscila bastante. A questão do petróleo, a questão do dólar. Então a gente pensa que a questão da entrada da safra deve melhorar um pouco essa questão. Proporcionar uma nova experiência ao visitante, ao mesmo tempo impulsionar produtos e serviços da agricultura familiar. Esse é o objetivo do projeto Experiências do Brasil Rural, que associa o turismo nacional com a geração de renda no campo. Vamos conferir então essa reportagem especial da TV Brasil. Viagem diferente, embarcar nas texturas, sabores, delícias espalhadas pelo país, com peixe cozido na brasa, pão de queijo, vinhos, cachaças, massa italiana ou o tradicional cafezinho, queridinho em qualquer parte do país. Para incentivar esse tipo de turismo gastronômico, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o projeto Experiências do Brasil Rural, com elaboração de estudos para a escolha dos roteiros e capacitação em hotelaria e comércio. O objetivo é impulsionar produtos e serviços da agricultura familiar, com geração de renda e vivências únicas para os visitantes. Neste trabalho, na sua primeira edição, beneficiamos mais de 150 famílias, distribuídas em 8 roteiros turísticos de norte a sul do país. O projeto contou com o apoio da Universidade Federal Fluminense. Nós fizemos um diagnóstico dos roteiros. Esse diagnóstico foi utilizado para nós fazermos pesquisas científicas. Essa sinergia entre a universidade, os ministérios, e a própria sociedade foi um grande ganho do projeto. Um dos roteiros escolhidos para o projeto foi o Caminhos do Campo, em Santa Catarina, com o tradicional café colonial e a comida que mescla um pouco da cultura dos imigrantes italianos e alemães. Nós hoje podemos buscar novos mercados com um material produzido que mostra um pouco da nossa gastronomia, que mostra um pouco dos produtos que são produzidos aqui na agricultura familiar. E agora o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí que eu volto já com muitas notícias sobre a agricultura e o homem do campo. Olá, já estou de volta, viu? Agora a gente vai falar sobre Cuiabá, que sediou a fundação do coletivo Mineragro, e com ele veio também o Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Indústria Mineral e do Agronegócio. Os objetivos são as discussões desses dois importantes esteios da economia mato-grossense e, claro, também brasileira. Na noite desta terça-feira, ocorreu o lançamento do novo coletivo Mineragro, que se constituirá em espaço de discussões e formulações de ações, projetos e estudos voltados ao desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas dos setores mineral e do agronegócio em Mato Grosso. O evento e o coletivo surgiram da ideia de aproximar o setor de mineração do agronegócio. Com as influências dos conflitos acontecidos lá na Europa, o fórum saiu do papel. A gente resolveu criar esse fórum, principalmente o setor da indústria mineral, e convidar os organismos do agronegócio para participar conosco desse Fórum de Desenvolvimento Sustentável. Outro objetivo dessa junção é mostrar as ações socioambientais que os setores produzem e podem desenvolver ainda mais. Imagina, você tem a UFMT, você tem a Unemat, você tem academia junto conosco. Então, você vai ter cursos ofertados para ambos os setores de maneira gratuita. O presidente da Federação das Indústrias avalia o Mineragro de maneira positiva e ainda cita como esse conjunto afetará a indústria e a própria sociedade. A reunião desse fórum é importante para a gente discutir
os problemas da mineração, as estratégias para enfrentamento desse problema, mas principalmente os impactos positivos que ela traz para a nossa sociedade. Gustavo ainda cita o desenvolvimento sustentável da mineração e do agronegócio. Fico muito feliz que o nosso setor seja prestigiado e agraciado dentro do que nós chamamos de economia verde. Mostrar que os minérios são uma solução para muitos dos problemas das cidades e dos países, também para o agronegócio, e que é possível minerar com responsabilidade socioambiental. No evento estavam presentes líderes de ambos os setores. Cassiano, vice-presidente do Sinecal, comenta sobre as contribuições do sindicato para as discussões levantadas em torno da temática. Esse é um evento muito importante, tanto para o Sinecal como o setor da mineração e do agronegócio, pois é um evento que a gente está juntando forças, buscando o desenvolvimento do setor mineral, que é um setor muito importante, tanto na parte agrícola do Estado, como a parte de construção civil, que é um insumo que está diretamente ligado ao dia a dia de todos os setores. E no agronegócio tem um grande impacto, principalmente no calcário e no setor de fertilizantes, que é uma coisa que hoje em dia está impactando bastante nos custos do setor. A gente acha muito importante ter um fórum de discussão permanente sobre a parte de geologia e minerais do estado do Mato Grosso, que a gente sabe que tem muitos e que tem muitas leis e regras, e também a gente sabe que tem que ser sustentável o que a gente produz. E a gente tem que estar do lado de quem entende, de quem está sempre conversando sobre isso, pesquisando, e tem tecnologia para falar sobre isso. E esse fórum vai reunir os principais atores do estado, aí, a Federação da Indústria, FAMATO, as associações, para poder manter uma discussão permanente sobre esse assunto. E pela importância do tema, o fórum fica aberto online e permanentemente. É conhecimento, a gente quer gerar conhecimento. Então, se ele está aberto, a gente pode fazer sempre a gente pode fazer uma mesa redonda, um workshop. Nós pretendemos lançar uma plataforma com aulas online, cursos online para a população do agro, para a população da mineração, ou para a população em geral. Então é um fórum que ele vai ficar permanente porque ele é online. Em sua maioria ele será online, as atividades dele. Você já se perguntou como é avaliada a tolerância da soja aos percevejos? A pesquisadora Clara Beatriz Hoffmann Campo, da equipe de entomologia da Embrapa Soja, vem fazendo avaliações constantes de cultivares com a tecnologia Block no campo experimental. As cultivares que melhor atendem às necessidades dos produtores quanto ao manejo de pragas, produtividade e também sanidade são selecionadas pelas equipes de melhoramento genético e entomologia para lançamento. Vamos ver mais então sobre esse trabalho de pesquisa no depoimento da pesquisadora? Eu sou Clara Beatriz Hoffmann Campo, eu sou pesquisadora da Embrapa e eu trabalho na área de entomologia, mais especificamente na área de resistência de plantas ou tolerância de plantas a insetos. Aqui nessa área que nós estamos filmando, a gente tem onde é a base do nosso trabalho. O melhoramento, a equipe de melhoramento faz os cruzamentos, traz as linhagens mais promissoras e a gente avalia com população natural de percevejo. Então aqui a gente quer ver a resposta da planta na população natural, que é a população que o agricultor vai encarar, dependendo da situação e da região onde ele planta. Aqui nesse caso a gente quer ver o circo pegar fogo mesmo, então a gente quer o maior número possível de inseto que possa inserir nessa área. Então a gente não planta muito cedo, a gente planta normalmente um pouco mais tarde, planta umas cabeceiras, vamos dizer assim, umas bordaduras com outras sojas mais precoces para ter uma população bem alta de percevejo. Para a gente realmente pôr à prova esse nosso material, se ele vai resistir, se ele vai tolerar aquelas populações de insetos que naturalmente ocorrem. Aí então o que acontece? Semanalmente a gente planta tudo de acordo com as recomendações da tecnologia de produção de soja, aduba, faz tudo igual, e nós temos aqui junto com esse material que é tolerante, nós temos também materiais que são as nossas testemunhas de produtividade de ciclo. Essas testemunhas de produtividade de ciclo, elas são materiais altamente produtivos e que são normalmente usados pelos agricultores, para a gente poder comparar com esses materiais. Aí é feito semanalmente, a partir de quando a soja começa a encher o grão,
a gente começa a fazer as avaliações de percevejo das populações de percevejo com o método PANO. Por que a gente faz isso semanalmente? Porque nós queremos depois fazer as correlações das variáveis que nós queremos analisar, por exemplo, produtividade, quantidade de grãos comercializáveis, retenção foliar, enfim, todas as características, as variáveis que nós queremos avaliar, nós vamos comparar com esse número, vamos correlacionar com esse número de insetos que a gente avaliou durante essas amostragens. Então aqui seria a base, aqui então nós selecionamos, então tem uma linhagem que ela se mostrou muito boa, nós fizemos por três ciclos, não é no primeiro ano que esse material vai ser lançado. E aí então, a partir desse momento, esse material, se ele for resistente por 3 anos, em populações elevadas, nós podemos dizer que ele é um material tolerante a percevejo. E agora chegou o momento do nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos saber qual a pergunta desse domingão, para você ficar pensando aí um pouquinho, gente. Vamos lá. Mito ou verdade, o chocolate causa acne? Boa pergunta, hein, para você que está se preparando aí para devorar os muitos ovos de chocolate que você ganhou. Mas a resposta vem daqui a pouquinho, viu? Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Poconé tem inseminação artificial em bovinos, começa dia 25 de abril e vai até o dia 29. Informações pelo 6533451208. Em Cotriguaçu tem cortes especiais de carne bovina, começa dia 25 e vai até o dia 28/4. Informações pelo 6635551802. Em Diamantino tem produção integrada de frutas, começa dia 25 e vai até o dia 29 de abril. Informações pelo 6533361639. Em Alta Floresta tem produção caseira de farinha de mandioca e polvilho, começa dia 2 de maio e vai até o dia 6. Informações pelo 6635212321. Em Primavera do Leste tem confecção de arreio com couro bovino, começa dia 25 de abril e vai até o dia 29. Informações pelo 6634982008. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas já estou de volta e tem muito mais para você. Em 3 anos de gestão, já foram investidos na agricultura familiar em todas as regiões de Mato Grosso mais de 168 milhões de reais. São ações desde a doação de insumos, equipamentos, mecanização até o transporte, que o Estado garantiu para o crescimento da produção do trabalhador do campo. Vamos então conferir juntos essa reportagem? Desde o começo da atual gestão, o governo de Mato Grosso vem auxiliando os pequenos produtores e produtores da agricultura familiar a crescer cada vez mais, gerando renda para eles e movimentando a economia dos municípios e do estado. E esse auxílio só acontece através das parcerias com prefeituras, associações e cooperativas. E um dos setores da agricultura familiar que mais cresce é a bacia leiteira. Nós temos hoje no estado de Mato Grosso aproximadamente 30 mil produtores de leite, desde aquele que produz para produzir lá o seu queijo, sua manteiga, como também aquele que tem a comercialização todos os meses nos laticínios. Só nos laticínios são mais de 20 mil produtores. E para isso, o estado de Mato Grosso, com uma atenção muito especial, investe em tecnologia, com sêmen, com embrião, onde passa de 14 crias, ou seja, de 14 anos para 1 ano, através da transferência de embrião. Um programa jamais visto no estado de Mato Grosso, inédito, que está avançando bastante em parceria com as prefeituras, as associações e as cooperativas. Um dos municípios que foi beneficiado com as ações do governo do estado, visando a agricultura familiar, foi o município de Carlinda, que fica a 755 quilômetros da capital. E segundo o presidente da Associação de Agricultores Familiares do município, a ação do estado fez aumentar a produção de leite,
para mais de 4.000 litros de leite ao dia. Conseguimos agora uma ensiladeira nesse mandato agora, nessa gestão. Conseguimos um resfriador de leite, que a gente tinha necessidade de mais resfriador. A gente conseguiu, através do Estado, mais um resfriador de a capacidade de 3.000 litros, né, para suprir a nossa necessidade. Além dos equipamentos para a produção do leite, os produtores de Carlinda também conseguiram, através da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, 1 tonelada de calcário para o plantio de milho e outros derivados. A comida hoje aqui na região para nós gira em torno do silo, do milho, né? E aí tem vindo siladeira, tem a calcareadeira, a adubadeira, esse tipo de coisa assim ajuda muito. Só lembrando que o secretário Silvano Amaral deixou a Secretaria de Agricultura. Quem assumiu foi Teté Bezerra e agora o ex-secretário Silvano Amaral já assumiu uma vaga lá na Assembleia Legislativa, um combinado entre ele e o deputado Dr. João. Bom, e agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto porque vamos falar sobre serviços ambientais recompensados financeiramente. E por isso, essa possibilidade já existe desde o começo do ano passado. Vai passar por um estudo de viabilidade a partir de um acordo de cooperação entre o Ministério do Meio Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O acordo de cooperação técnica prevê 2 etapas. A primeira será a realização de estudos para verificar a viabilidade de pagar por serviços ambientais e por créditos de carbono para quem tiver a função de proteger a floresta. O modelo é inédito no Brasil. Na prática, as empresas que lançam carbono na atmosfera durante suas atividades vão poder comprar crédito dos moradores das florestas, que ajudam a preservar esses locais. Assim, a conservação do meio ambiente vai se tornar rentável para essas populações. É uma maneira em que todos ganham e, principalmente, a gente consegue levar qualidade de vida por meio de uma proteção adequada, trabalhando a lógica da economia verde, da inovação, da tecnologia, levando isso para todos aqui no Brasil. O que vai acontecer são desenvolvedores de projetos, desenvolvendo os projetos para gerarem os créditos, para vender especialmente para exportação. Lembrando que o grande volume de demanda de crédito de carbono no mundo não é aqui no Brasil, mas sim são empresas fora do Brasil. Na segunda fase, serão feitos 3 projetos de concessão para a proteção de 6 unidades de conservação na Amazônia. A área supera 1.700.000 hectares. A gente tem que fazer o Brasil crescer e fazer o Brasil realizar seus potenciais. E se tem um potencial grande no Brasil, possivelmente esse ativo florestal. Tem um potencial gigantesco e que vise o crescimento verde, a geração de empregos verdes, não só na Amazônia, mas no Brasil inteiro. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas fique aqui porque eu continuo te esperando. O assunto agora é a 8ª edição do Fórum Brasileiro de Feijões, promovido pelo Instituto Brasileiro de Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, em Cuiabá. No evento, foi possível adquirir informações importantes sobre o setor, fazer network e também ficar por dentro de todas as novidades do mercado. Então, eu te convido para conferir agora comigo esse importante segmento. Faz 10 anos que este produtor rural do município de Sorriso investe pesado na produção de feijão. Colhe ao ano 2.000 toneladas do grão. A lucratividade vem principalmente das exportações. Para manter os contratos com outros países, ele investe na diversificação do grão. Ao longo dos anos, últimos 3, 4 anos, nós viemos diversificando na propriedade. Os últimos 2 anos, 80% foi feijão para exportação e 20% para o mercado interno. A gente nota que o mercado de exportação é um mercado mais seguro, né? É um mercado que o produtor consegue redear, consegue fazer travamento de contrato. Então, e diferente do mercado interno, que é da mão para a boca. Então o produtor tem que ver isso, tem que ver o que é o bom para o negócio dele. Nós no Mato Grosso, em especial na região nossa, norte, nós estamos longe dos grandes centros.
Então, às vezes, tu fazer um contrato de exportação pré-fixado com um bom parceiro, ele é mais seguro e rentável. Produtores como o Tiago e empresas do agronegócio e o próprio governo de Mato Grosso estão interessados em ampliar a produção de feijão. Hoje, o país produz aproximadamente 3 milhões de toneladas de feijão. Predomina o carioca, que representa 60% da produtividade. Posteriormente, vem o feijão caupi e também o preto. Mas existem outros tipos, até mais apreciados em outros países, como o feijão rajado, o vermelho e também tantos outros. No Brasil, o mais consumido é o carioquinha, porém ele não é favorito em outros países. Por esse e outros fatores, as exportações do feijão ainda são tímidas. Nós precisamos produzir mais variedades de feijões, torná-los mais atraentes ao consumidor brasileiro, com preços mais parecidos com o feijão carioca, e estimular o produtor a produzir essas outras variedades, gerando excedentes desses feijões e aí exportando. Para falar isso é rápido, mas para fazer realmente implica numa série de atores que você precisa reunir para colaborar para que nós tenhamos qualidade, segurança, enfim, todos os critérios que o mundo exige e que o nosso consumidor brasileiro exige também em termos de qualidade. Ao todo, 75 países consomem o feijão produzido no Brasil e Mato Grosso está no topo desta exportação. Um indicativo importante para o Estado na balança comercial. Daqui saem 200 mil toneladas ao ano. A lucratividade ela tem sido bem interessante, porém ela não é previsível. Então o produtor, na hora de plantar, se ele faz as contas, talvez ele não fosse plantar feijão. Mas como o feijão tem um estoque extremamente ajustado à demanda, nós estamos produzindo cerca de 3 milhões de toneladas e consumimos todas essas 3 milhões. Então, na hora da colheita, o preço do feijão normalmente sobe. Sobe por quê? Porque foi plantado com outros custos e vai refletir no preço na hora da colheita. Mas o setor enfrenta desafios. Mato Grosso quer sair da 4ª posição para a 1ª em produção de feijão. Porém, cobra dos governos estadual e federal mais incentivo. O principal objetivo nosso, inclusive da nossa associação, é realmente chegar nesse topo, inclusive com a parceria com o governo do estado. Mas nós precisamos de incentivos do governo, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Há uma concorrência muito grande hoje com as commodities, principalmente o milho na segunda safra, que com o preço que o milho está, hoje ninguém quer plantar feijão. E o feijão tem uma oscilação muito de mercado. Então nós temos que ter uma estabilidade de preço, temos que ter contratos antecipados para que o nosso produtor, na hora que ele invista, ele já saiba quanto ele vai ganhar, quanto ele vai produzir e para ele ter uma segurança de mercado. Todas as alternativas de implementos na ampliação da produção de feijão e demandas ao poder público são temas abordados no maior encontro do setor. É a 8ª edição do Fórum Brasileiro de Feijões, Pulses e Colheitas Especiais. O entendimento é que Mato Grosso tem vocação agrícola para ampliar a produção de feijão, além de gergelim e amendoim. Ou seja, o terreno sempre é fértil. Essas novas culturas, elas vão somar, trazer maior viabilidade aos empreendimentos rurais, às propriedades rurais do estado. Hoje nós já somos campeões mundiais na produção de soja, na produção de milho, na produção de algodão, na carne bovina. Já é o 4º ano consecutivo que Mato Grosso ele desponta, né, aí nessas produções. E nós temos sim possibilidades, né, de áreas que não estão sendo exploradas ainda nessas outras safras. Que interessante, né? O brasileiro é apaixonado pelo feijão carioca e esse feijão, infelizmente, não agrada pessoas de outros países. Mas vamos torcer para que toda essa demanda do feijão seja atendida. E assim Mato Grosso possa até mesmo conseguir sair do 4º lugar de maior produtor de feijão para o 1º, né? Vamos torcer juntos, sabemos aqui o quanto esse segmento é importante, é pujante e deve sim conseguir chegar lá no topo com muito trabalho. Bom, e agora a gente vai para um outro assunto aqui muito especial, é pecuária, no nosso quadro Papo com Café. E hoje no quadro Papo com Café eu recebo aqui no estúdio Francisco de Sales Manzi, diretor técnico da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimate. Vamos falar sobre o projeto Acrimate em Ação 2022, que está muito pujante, começou no dia 7 de março e entrou aí, nesse mês afora de abril, atingiu mais de 3 mil
pecuaristas em todo o estado de Mato Grosso. Olá, querido, bom dia, seja bem-vindo aqui no Agro Pantanal. Olá, como é que vai? Tudo bem? É sempre um grande prazer, obrigado pelo espaço, mais uma vez, Luciana, cedido tão gentilmente para vocês, para a gente poder divulgar o nosso trabalho. Olha, eu que agradeço, viu? Porque aqui a gente adora falar sobre a pecuária, temos inúmeros motivos e sempre muito bons para falar desse setor, né? Mas nesse momento eu queria muito falar contigo sobre a Acrimate em Ação, porque vou dizer, viu, tem chão esse Mato Grosso. Como que foi a edição desse evento, desse ano, os desafios, quais as áreas percorridas? Então, é sempre um grande desafio para a gente, porque é a 10ª edição do Acrimate em Ação e os números são do tamanho dos números de Mato Grosso mesmo. Nessas 10 edições foram 120 mil quilômetros percorridos, né? Quase mais de 2 voltas ao mundo. Meu Deus, mais de 30 mil produtores ao longo dessas edições. E como a gente tem sempre que nos inovar, dessa vez nós começamos o evento em 2020, fizemos a região Centro-Sul, e aí o que aconteceu? Quando estávamos no meio da Rota 2 no Araguaia, veio a pandemia. Aí tivemos que suspender o Acrimate em Ação lá no município de Canarana e retornamos só agora esse ano, mas o produtor, como sempre, compareceu. Nós esperávamos um público, somados os 2020 até 2022, de mais ou menos 3.400 pessoas e passou de 4.300 produtores. Em todas as regiões do estado, né? A gente escolhe os municípios a dedo, foram 29 municípios trazendo informações, como a gente sempre faz. Esse ano o tema da palestra foi Pecuária de Corte de Sucesso, um caminho sem volta. E também trazendo as demandas algumas que são comuns à maioria dos produtores de todas as regiões, questão das estradas, das pontes, da indústria. Questões pontuais, às vezes, de uma determinada região que precisa uma atenção um pouco maior. Com isso, a gente leva cinegrafista, fotógrafo, equipe de repórteres, jornalistas. Depois a gente faz todo um dossiê e leva isso para o Fórum Agro, para o Governo do Estado, para a Secretaria de Infraestrutura, para a Segurança Pública. E depois a gente cobra para ver as respostas. E a gente teve, como mostrou, em uma rota uma solicitação, quer dizer, em um ano uma solicitação e no ano seguinte a demanda já atendida, como foi o caso de São José do Rio Claro, que pleiteava uma ponte há muitos anos e encurtou em 125 quilômetros a chegada a Lucas do Rio Verde. Pois é, a diferença é grande, né? Eu queria que você pudesse externar aqui para a gente, durante todo esse período de realização, você já falou dos longos anos, né? É uma década, a gente pode colocar, de muito trabalho. O que foi que avançou? O que o Acrimate Ação consegue trazer de cases em relação a tanto trabalho? O que a gente tem notado é que o produtor, de uma forma geral, e a gente faz todo um compilado de dados, a gente leva uma equipe do IMEA, nós tivemos neste ano, inclusive, o superintendente do IMEA e a analista de pecuária, né, o Cleiton e a Milena, que depois eles viram em loco, mas eles captam todos os questionários que a gente faz, e a gente tem notado que a pecuária também tem se profissionalizado bastante. A questão da sucessão familiar tem mostrado também jovens agora levando à frente a propriedade do pai. E esse tema, Pecuária de Corte de Sucesso, um caminho sem volta, ele foi um tema assim, muito feliz na escolha, porque não tem mais espaço para amador, né? Essa foi a mensagem que os pesquisadores da APTA, uma agência lá de São Paulo, do governo do estado de São Paulo, mostrou. Inclusive, ele era enfático no início da apresentação, ele dizia, olha, um dia a sua propriedade vai ser de sucesso, ou por você ou por quem comprar. Então, abre os olhos, invista, se profissionalize. E o pecuarista tem feito a lição de casa. Ou seja, assim, a gente pode entender que é o fim do êxodo rural, a gente passou por um momento de transformação e nós estamos aqui na terra do boi gordo,
contabilizando então avanços e também principalmente lucratividade, que praticamente reduz, né, ou traduz exatamente isso que você está dizendo sobre ser um caminho sem volta. Mas é uma realidade para os pequenos e médios produtores, porque claro, os grandes já estão trilhando esse caminho de sucesso, de lucratividade. Mas e os pequenos? Esse recado também é para aquele que ainda precisa realmente levar tecnologia? Não, sem dúvida. É o que a gente preconiza sempre, é que o pecuarista ele tem que transformar a fazenda dele numa empresa. Não importa o tamanho do rebanho. Se ele abre uma padaria, ele tem que ter os custos de aluguel, de impostos, de quanto custa os funcionários, os ingredientes, para daí ele colocar a margem de lucro dele para daí ele ser eficiente ou não. Na pecuária é a mesma coisa. A agricultura ela já tem esses números um pouco melhor calculados. A gente pergunta para um agricultor, quanto foi o seu custo? E ele te diz, olha, foi 30 sacos, foi 40 sacos, e eu colhi 45, 50, não é isso? E o pecuarista a gente pergunta, quanto foi o custo da produção da sua arroba? Eles ainda têm uma certa relutância em calcular esses custos. E isso é que é o mais importante para se transformar em sucesso. Sim. Mais importante do que a aplicação de tecnologias, tecnologias existe, mas mais importante do que isso, ele ter os custos dele na mão, para ele saber o quanto ele pode investir, onde ele tem que ser mais conservador, qual que é a margem que é possível ele aplicar, para daí ele, com certeza, saber que caminho ele vai seguir. Certo. E bom, a Crimate em Ação vai continuar. E tem novas metas? Não, a Crimate em Ação de 2022 nós encerramos, né, porque ele era uma continuação, como eu falei, de 2020, mas esse evento itinerante, o maior circuito itinerante da pecuária de corte de Mato Grosso, eu acredito que um dos maiores do Brasil, acho que sem falsa modéstia, mostrando porque os números são muito grandes, os produtores estão cada vez mais... É um evento consolidado, né? Nós tivemos, assim, cidades com 250 pessoas, por exemplo, 250 produtores chegando lá num dia de semana à noite para ouvir, para interagir, e essa é a nossa obrigação. E a nossa meta é sempre levar para cidades onde a informação tem mais dificuldade de chegar. Então nós estivemos em Colniza, estivemos em Aripuanã, né, estivemos em Castanheira, estivemos em Apiacás, lá no cupim do Mato Grosso, como a gente fala, lá na ponta. Então, esse é o objetivo e a gente pretende continuar com esse projeto, sim. E trazer as demandas, como a gente fala, Exato. Por isso que está consolidado. Quais demandas que ainda precisam ser atendidas? Então, como eu falei, a questão da logística é fundamental, né? A gente sabe a importância das estradas e quando um produtor clama lá por um asfalto de melhor qualidade, ele não está pensando só na produção, na produtividade dele. É uma demanda que atende a todos, porque o mesmo asfalto que traz o bezerro, que leva o boi gordo, que traz a ração, que leva a soja, é o mesmo asfalto que traz a ambulância, que leva o médico, que leva o paciente. Uma logística para todos. A logística ela é fundamental. Eu acho que essa é uma das questões mais importantes de Mato Grosso, porque nós estamos praticamente no meio do país, né? Praticamente equidistantes os portos, tanto do norte quanto do sul, e a questão da logística é fundamental. Mato Grosso é um estado muito grande, né? Nós somos do tamanho da Venezuela, são 900 mil quilômetros quadrados. A gente sair de Vila Rica e chegar a Sonora, por exemplo, que é a divisa com o Mato Grosso do Sul, de Vila Rica a Rondonópolis, vamos dizer, dentro do estado, nós estamos falando em 1.500 quilômetros, da como Cuiabá, São Paulo, por exemplo. Então, a questão da logística é muito importante, não só das estradas, mas também das pontes. Questão da segurança pública, né, que também é importante. Muitas cidades ainda não têm 4G, então a questão da comunicação também é muito importante, que a gente não sabe, não é só para redes sociais, tem para as máquinas que hoje tem a internet das coisas, a atualização dos produtos. Então, assim, ao longo desses 10 anos, nós temos uma história de sucesso mesmo. Muito se progrediu, muito se aumentou a produtividade, aumentou muito a produção de uma forma geral, nosso rebanho cresceu, tornamos os maiores produtores, né? Vamos nos tornar o maior de feijão, né? Sim, tem a meta. Estamos lutando para ser o maior de feijão também.
Mas também ainda temos algumas dificuldades como essa da logística, que é inerente a um estado que é tão grande como esse. Mas você tocou no assunto, num tema importante, que até no passado ficou um pouquinho de lado, talvez não havia necessidade, mas você disse segurança, né? E o governo de Mato Grosso, através da Secretaria de Segurança Pública, tem um programa voltado para a segurança rural, que é a Patrulha Rural. Qual é a sua percepção e até mesmo os relatos dos pecuaristas? De fato, de ponta a ponta aqui de Mato Grosso, está crescendo essa insegurança? É preciso ações mais enérgicas, mais rápidas para atender os pecuaristas? Não tem dúvida, porque a questão da segurança, a partir do momento em que as cidades vão se aparelhando, a criminalidade vai se afastando e vai procurando novos mercados, né? Entre aspas, né? E antigamente a questão do abigeato, por exemplo, que é o furto de gado, né? Um termo técnico chamado abigeato. E o abigeato era assim, antigamente você via lá um oportunista passava na beira de uma rodovia e ele via lá uma vaca gorda dando sopa e ele abatia para fazer um churrasco no final de semana. Essa realidade hoje é completamente diferente. Hoje não é só abigeato, hoje são roubos, assaltos à mão armada, que roubam defensivos agrícolas, que roubam rebanhos às vezes, entram na fazenda, envolvem uma quadrilha com motorista de caminhão, com tudo, e levam grandes quantidades de animais. Então, essa preocupação com a segurança é muito importante. A patrulha rural georreferenciada, ela é uma iniciativa muito importante, inclusive ela é mais forte no governo de Goiás, o governo de Mato Grosso está seguindo o mesmo passo, estivemos lá no lançamento. Ela precisa ampliar para todo o estado, aumentar o efetivo, né? Para que, o que nós temos notado que aonde ela está atuante já existem números de decréscimo da criminalidade. Olha, e em relação à logística, a ferrovia, quando for uma realidade, vai ter impacto também na pecuária ou a pecuária fica de fora dessa esfera? Não, hoje o setor produtivo como um todo do agronegócio, a gente não dá para dissociar, né? Nós precisamos de indústria forte, a gente precisa mudar os eixos, né? A gente podendo ter uma ferrovia onde você possa levar os nossos produtos para o arco norte, né? Nós estivemos lá em São Luís do Maranhão, no porto de Itaqui, e nós vimos que eles já estão preparados para receber cargas containerizadas refrigeradas. Então nós podemos exportar a nossa carne com 5.000 milhas náuticas mais perto da Europa do que ir para Paranaguá. Então isso é a carne mais barata para atender os consumidores, porque a logística é muito importante. É a questão da gente poder também estar importando produtos que o Brasil ainda não é autossuficiente, como os fertilizantes, que são fundamentais hoje para uma agropecuária moderna, né? Então, a questão das ferrovias é fundamental também para a gente. Bom, e tem um tema, né, pertinente à pecuária e também existem avanços, eu estou falando agora da vacinação contra a febre aftosa, né? Já tem algumas regiões livres da febre aftosa em Mato Grosso sem vacinação, né? Como isso se repercute a cada ano, já que a gente pode chamar ainda de novidade, mesmo que seja uma bandeira de luta aí, que chega a 40 anos, é uma novidade o fato de que temos regiões livres de aftosa sem vacinação. Esse programa nacional de erradicação, que começou em 2017, vai até 2026, mas a bem da verdade, as reuniões já são há mais de 50 anos, né? Eu falei 40, você está falando, olha, mais antiga ainda, em 50. Mato Grosso já fez esse ano 26 anos sem nenhum caso de febre aftosa, e isso nos possibilitou a falar, não, a vacina já cumpriu a função dela. Já o bloco 1, que é composto por Rondônia e Acre, e ele também teve a adição de algumas cidades, como você falou aí, o município de Rondolândia inteiro, algumas propriedades do município de Colniza, de Aripuanã, de Juína, já não vacinam mais. E provavelmente, se continuar dessa forma o plano, nós vamos fazer a última vacinação em novembro. Eu já chamo a atenção dos produtores, porque esse ano nós vamos ter que inverter o calendário novamente. A gente
foi uma solicitação, inclusive, da Acrimate, para que nós vacinássemos todos o rebanho em maio, porque a maioria das propriedades em maio é uma época mais seca, mais fácil de manejar o gado. E apenas de 0 a 24 meses em novembro. Mas esse ano nós vamos ter que inverter por uma solicitação da indústria. Agora, nesse final de produção de vacina, houve um desencaixe aí na produção, eles não poderiam atender todos em maio, então se inverteu. Então é de 0 a 24 meses em maio e todo o rebanho em novembro, e provavelmente vai ser o último ano que nós vamos vacinar contra a febre aftosa. Mas tem um desafio aí mais importante, Luciana, a vigilância não pode parar. Né? É o que fazer caso o vírus retorne. Nós temos que ser eficientes, parceria entre INDEA, Ministério da Agricultura, produtores rurais, para que a gente nunca mais veja esse vírus e ele fique apenas relatado no livro Adeus ao Vírus. Fique na história, né? Exatamente. Bom, e você tocou nesse outro ponto que eu considero muito importante, dizendo que é um momento realmente histórico, importante, mas também tem uma outra questão aí em relação à região livre de vacinação e a erradicação desse vírus, e eu pergunto em relação às exportações. Por exemplo, é preciso ter todo um trabalho, um protocolo de vigilância, de certificação. Vai acontecer isso de uma forma natural, sem atrapalhar as exportações, Manzi? Não, sem dúvida, porque hoje o que o mundo quer mesmo é uma carne livre de febre aftosa. Isso o Brasil, Mato Grosso já garante há 26 anos, e o Brasil há 14 anos não temos um único caso registrado. Né? Mais importante do que vacinar ou não é não ter realmente a doença, e isso nós garantimos. A questão de ser reconhecido como livre sem vacinação internacionalmente é um trâmite que ele passa primeiro por um protocolo nacional, que vai haver o reconhecimento através de exames sorológicos, reconhecimento do Brasil, e depois o reconhecimento internacional através da OIE, né, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, que daí certifica, e o Brasil pode, então, acessar alguns mercados que ele não atinge ainda, que exigem que o rebanho não seja vacinado. Tá certo, então, olha, querida, agradeço muito a sua presença aqui no AgroPantanal. É sempre um prazer poder falar dessa pecuária, desse setor tão pujante. A gente que agradece o espaço aí em nome da Acrimate, e estamos sempre à disposição para poder trazer boas notícias, principalmente para os produtores. Opa, torcendo aqui, viu, para que as notícias sejam maravilhosas. Afinal de contas, todos estamos necessitando de boas notícias, viu? E vem da pecuária, né? Tomara que sim. Bom, gente, falando então da pecuária, falando aqui sobre esse setor de Mato Grosso do Brasil, nós vamos agora para uma receita super tentadora para você fazer aí na sua cozinha, na fazenda ou aí na sua casa.
até que quer um prato melhor que o outro, né? A cada domingo. Olha, eu tô aqui salivando com muita vontade de fazer igualzinho lá na minha casa. Não sei se eu vou dar conta, mas eu vou tentar, viu? Bom, gente, agora vamos para a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade? Vamos relembrar aqui a pergunta desse domingão. O chocolate causa acne? E aí, qual a resposta, hein? Será mito ou verdade? É mito, olha só. Não há nenhum estudo que comprove que o alimento cause espinhas. O aparecimento da acne está relacionada principalmente a fatores hormonais, genéticos e também emocionais. O que realmente acontece é que alimentos que possuem alto índice glicêmico, que mede a velocidade em que o carboidrato do alimento alcança a corrente sanguínea e altera o nível de açúcar no sangue, pioram a situação das espinhas. Por isso é importante controlar o consumo de chocolates com esse índice elevado, preferindo os amargos, com maior quantidade de cacau e menor quantidade de gordura, por exemplo, viu? Então, é sempre claro que você tem que ter um pouquinho de cautela em frente a uma barra inteira de chocolate, a um ovo de chocolate, né? Todo mundo acaba abusando um pouquinho. Ó, eu vou ser sincera, viu? Eu prefiro aí o chocolate meio amargo, realmente faz uma diferença pra gente, tá bom? Mas olha, desejo para você um domingo muito especial, em família, domingo de Páscoa, e eu desejo que você tenha muita paz, não apenas hoje, né? Mas até o final do ano. Obrigada pela sua presença e até domingo que vem.